São 19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos instrutores espirituais e todos os nossos companheiros que participam da reunião da parte do plano desencarnados. Somos muito agradecidos a todos e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais, buscarmos aprender um pouco mais os princípios da doutrina. Pedimos à espiritualidade que zela por essa reunião que cuide para que o equilíbrio vibratório se faça presente nessa sala, não permitindo a interferência de irmãos que não estejam alinhados com os propósitos da reunião, principalmente os que nos distraem e nos afastam dos objetivos que nos trouxeram aqui mais essa vez. E aos encarnados pedimos as preces, as orações. Acabamos de receber aqui a lembrancinha do desencarne do nosso companheiro, eterno companheiro Derli. Já se passa uma semana, da sua volta ao plano espiritual, e a gente reitera aqui as nossas vibrações, as nossas boas recordações desse companheiro, e que ele possa, de fato, regressar ao plano espiritual para continuar a sua jornada, mas a partir de um outro plano. As nossas preces, então, são nesse sentido e no sentido de estabelecermos uma corrente de união com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando principalmente o processo do nosso aprendizado. Então, que as nossas mentes fiquem completamente livres para receber os ensinamentos da noite de hoje e que as nossas questões cotidianas, materiais, não interfiram no nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, aí na apostila do passe, hoje nós vamos começar a falar sobre a alma. Falando sobre o perispírito, vamos entender um pouco sobre a alma. Localizaram aí? Página 21. Página 21. A alma. Comecemos com André Luiz. É claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que
essas radiações se articulem. Então, todas as agregações celulares emitem radiações. E essas radiações estão articuladas umas às outras, através de sinergias funcionais. O que quer dizer isso aí? Que o funcionamento de uma célula está vinculado ao de outra, o de outra a outra, isso aí dá-se o nome de sinergia. Essa combinação de movimentos é uma sinergia. Igual nós estamos todos numa sinergia. Por exemplo, num ambiente de trabalho, onde tem muitas pessoas, cada um tem uma função, certamente a função desempenhada por um está ligada à do outro, e vice-versa. Então, se não tiver uma sinergia, quer dizer, se todo mundo não trabalhar rigorosamente dentro do que precisa, o processo não acontece. A produção, né? a obra e assim por diante. Então você pega um canteiro de obras, por exemplo, tem lá o ajudante, o servente, você tem o pedreiro, você tem o pessoal que mexe com a armação, quer dizer, você tem as diversas funções e o serviço de um está ligado ao outro. Como se fosse uma engrenagem, né, Marcos? É como se fosse uma engrenagem. Então, isso aí é a sinergia. Exatamente. E a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, se você pegar o nosso corpo físico, é um amontoado de células. Cada uma tem uma função. Cada uma tem uma função. Se uma delas entrar em desequilíbrio, vai afetar o funcionamento das outras. Parece que a gente está estudando física. Pois é, né? É o que acontece, por exemplo, quando está nascendo um tumor. Começa ali numa célula e logo passa para outra, uma velocidade muito grande, e vai se espalhando, e aí começa a interferir em funcionamento desse órgão, funcionamento daquele órgão. E se não cuidar, aquele corpo vai perecer, ele não vai sobreviver, né? Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, todos os seres vivos têm um halo energético, um campo de energia em volta, né? Desde os organismos mais rudimentares até os mais complexos. Nós, por exemplo, somos um organismo complexo. O ser humano é um organismo muito complexo, né? Mas existem organismos aí extremamente rudimentares, tem uma célula só. Nós temos um número gigantesco, né? E aí, de acordo com a natureza de cada um, vai ser esse halo energético, esse campo de energia em volta. Mas, então, guarda, todos os seres vivos têm esse campo de energia em volta. Por quê? Porque ele tem uma organização celular. E essas células funcionam ligadas uma à outra. E garante que aquele ser fique vivo, pelo menos do seu ponto de vista material. Certo? No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Então aí já vem uma diferença nossa, humanos, para o resto dos organismos vivos todos. Pensamento. Nós temos pensamento. E aí, essa organização celular, esse campo de energia vai ser influenciado pelo nosso pensamento. Nós estudamos isso há poucas quarta-feiras atrás aí. A pessoa, se ela ficar pensando que vai surgir um tumor, vai surgir um tumor. Se ela está pensando que ela vai começar a ter uma úlcera, vai ter uma úlcera.
Não, porque eu acho que eu estou, porque eu estou com sintoma, que não sei o quê, vai acabar tendo. Ela criou, ela não tinha, ela criou. Influenciou o campo de energia. O campo de energia influencia o corpo material. Por quê? Porque ele reveste o corpo material. Né? Então não é que surgiu do nada, não. Tem que surgir de algum lugar, não existe isso. Surgiu do nada. Não existe dentro da doutrina espírita. Tem que ter uma causa. Tudo tem uma causa. Pois é, a causa foi o seu pensamento. Simples assim, né? Bom, continuando. Em se ajustando às emanações do campo celular, lhes modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Em outras palavras, o nosso campo energético é uma cópia da gente. É como se fosse um RG nosso, só que energia. Energia. E aí tudo que eu pensar, se eu sou uma pessoa pessimista, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa rancorosa, isso tudo vai para esse campo de energia. Aqueles que têm o dom de enxergar o campo de energia, e alguns têm esse dom, eles conseguem ver o estado em que a pessoa se encontra. Só de olhar para o campo de energia. Você está nervoso. Não estou não, está nervoso. Eu estou vendo no seu campo de energia que você está nervoso. Você está muito deprimido. Não estou não. Às vezes a pessoa não quer mostrar, quer ficar durona. Não, estou deprimido não. Você está com problemas. Não estou não, está tudo bem. Pois é, mas você não vai conseguir esconder, porque está no seu campo de energia e aquela pessoa tem o dom de ver. Então você não vai esconder. Você vai esconder dos outros, iguais a você, comuns. Mas você não vai esconder de quem tem a mediunidade de ver. Então, é isso. Né? E lá está impregnado tudo que você anda pensando. Você não precisa compartilhar com ninguém. Está, como se diz, na cara, só que é na cara do campo energético. E aí tem os que têm mediunidade que enxergam. Às vezes a pessoa, né, a pessoa é de muita luz, ela pode ter visto o campo energético, um campo energético bonito, né, radiante, uma coloração bonita. Por isso que ela falou isso, que ele é de muita luz. Ou o contrário. Né? Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas, é o que você falou, é uma interação física-química e mentais, a aura humana. Então nós estamos falando da aura. Esse campo de energia é a aura. É a aura. Né? Peculiar a cada indivíduo, cada um tem a sua. Então é uma coisa individual, cada um tem a sua, de um jeito, de uma cor, interpenetrando-o ao mesmo tempo que parece emergir dele. Então esse campo de energia às vezes dá essa impressão, quem vê, né? Que ele está entrando no corpo, ou que ele está saindo do corpo, mas ele está ali, em volta, né? A maneira de campo ovoide, formato ovoide, um ovo, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos. Eu podia até ter grifado isso aqui, mas esqueci.
Na hora que eu estava lendo, eu ia grifar e depois esqueci. Todos os estados da alma se estampam com sinais característicos. Então, o que minha alma tem, vai para a alma. Vai dar característica para a alma. Como cada um tem um conjunto de características próprias da sua alma, então o campo energético de cada um é individual. Não tem campo energético igual. Cada um tem o seu. Tá? Em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas. É o nosso pensamento materializado no campo de energia. Na alma. Que é o void. Como vai materializar? Através da cor, através da vibração, através da densidade. Por exemplo, os espíritos mais evoluídos, esse campo energético deles é menos denso, nós já estudamos isso. Nos espíritos mais atrasados, esse campo é mais denso, mais pesado. Por quê? Porque ele se aproxima mais da matéria do que do espírito. E nos espíritos mais evoluídos, ele é menos denso, mais leve. Por quê? Porque ele se aproxima mais do espiritual e menos do material. Fácil de entender. Né? Certo? É mesmo? Eu acho, mas vocês têm que achar também. Certo? Fotosfera psíquica. O que é uma fotosfera psíquica? É isso aí, da gente materializar no campo de energia o que você pensa. Psíquico, da minha mente. Fotosfera é um campo onde aparece materializado, através de uma foto, como se fosse uma foto. Então a minha aura agora, ela está como se fosse uma foto daquilo que eu estou pensando. Se eu estiver falando aqui com vocês, eu estiver pensando umas coisas ruins aí, inferior, isso está na minha alma. Eu estou aqui falando e tudo, mas a minha alma está mostrando outra coisa. Estou preocupado com meus problemas, com o trabalho, com as brigas, etc. Com as dívidas. Vai para a alma. Fotosfera psíquica. Fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos, porque muda, atende a cromática variada. Cromática é de cor. Cor variada. Então, cada hora esse campo energético está de uma cor. Se eu estiver muito nervoso, muito irado, ela vai estar por vermelho. Isso já foi comprovado. Se eu estiver numa paz absoluta, mas muito tranquilo, muito sereno, ela estará num azul de uma beleza indescritível. Isso já foi comprovado, essas duas coisas. Aí, cada tonalidade tem uma interpretação. Eu não sei a interpretação de todas. Sim. Tem a cromoterapia, né? Exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem um ferimento no corpo físico, machucou, né? Tem uma ferida e tal, ali o campo energético tem uma cor diferente. Se estiver necrosando aquele pedaço do corpo, o campo energético estará muito escuro, quase que sem luz, como se ele estivesse morrendo ali. Mas por quê? Porque ali já está numa fase terminal, está moribundo, aquele pedaço do corpo. E se for uma parte muito importante para a vida, então a pessoa está próxima de desencarnar, vai morrer, né? Então, continuando.
atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos. Acabei de falar. Retratando-nos todos os pensamentos em cores. Olha que beleza. E imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. Então, se você está pensando coisas enobrecedoras, a cor da sua aura vai agir de acordo. Pensamentos nobres. Estou pensando em caridade, em humildade, em ajudar o próximo. A cor da minha aura vai assumir aquilo ali. Agora, eu estou com ódio, com raiva, estou pensando em vingança, estou pensando em partir para a briga. A cor da minha aura vai assumir isso também. É muito lógico isso aí. Muito lógico. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente. Onipresente, sempre presente, onde a gente estiver. Em toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito. Antecâmara, para chegar no espírito tem que passar pela aura. Antecâmara. Em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Claro, pensa no seu dia de hoje, tudo, com quem você conversou, relacionou, como é que foi a conversa, foi uma conversa suave, amena, foi aquela conversa pesada, né? Eu atendo um monte de gente por dia, pais, alunos, professores, funcionários, tudo quanto é espécie. E cada um chega de um jeito. E para cada um tom de conversa. Então acho que se for acompanhar a cromoterapia da minha aura durante um dia, vai passar as cores todas possíveis. Uma hora ela está vermelha, uma hora ela está azul, uma hora ela está mais ou menos, tudo quanto é jeito, né? Agora, às vezes, no primeiro minuto, a hora que você desperta, a sua aura já não está com a cor boa. Aí era a hora que você tinha que entrar em ação. Ah, mas eu estou atrasado. Não, está atrasado não. Nada está tão ruim que não possa piorar. Você levantou mal-humorado? Muita gente levanta mal-humorado. Pois é, devia rezar. Devia rezar. Faz uma oração aí. Você não está atrasado não. Esse tempinho, esse minutinho da oração, em troca de você não ficar mal-humorado o dia inteiro, porque ninguém merece ficar mal-humorado um dia inteiro. Aí é demais. Aí ninguém aguenta ficar perto de você, ninguém te suporta, você começa a se tornar uma pessoa antipática, porque não, fico mal-humorado, não vou nem lá perto. Para quê? Tomar um chute? Tomar uma resposta dura? Nem vou passar na porta. O problema é esse cidadão lembrar que ele tem que fazer uma oração em troca de ganhar um outro estado de humor durante o dia. E é às vezes por não fazer isso, você vai nutrindo no seu corpo físico uma enfermidade, principalmente uma úlcera nervosa, uma gastrite. Eu não sei de onde que veio essa gastrite, eu zelo tanto da minha alimentação e eu tenho uma gastrite que me queima por dentro. Então dá uma pensada aí, ó. O que você anda, como é que você anda acordando? O que você anda fazendo durante o dia para ter essa gastrite? Repito, não existe isso, surgiu do nada. Não existe isso. Tudo tem que ter uma causa. Tudo tem uma causa, né? Então, esse estudo aqui é muito importante, hein? Continuando. Anticâmara do Espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores.
Porque as inteligências superiores estão vendo a aura de todo mundo. Por isso que agora talvez você vai entender. Mas quando fala que o Espírito sabe o que eu estou pensando, sem eu ter falado para ninguém. Então agora você acabou de ter a resposta. Como que o Espírito sabe? Está escrito na sua aura o que você está pensando. E o Espírito Superior vê a sua aura. Então, pronto. É assim que ele sabe o que está passando dentro da sua cabeça. O que você anda aprontando. Tem que ela está vermelhinha. Pois é. Entendeu? É simples assim. Não tem como esconder não, gente. Não, ninguém sabe que eu estou triste, nervoso, deprimido, amargurado. Ninguém, eu consigo disfarçar. De quem que você disfarça? Dos outros igual a você, porque dos espíritos superiores você não disfarça não. Está na sua alma, não tem como você esconder a sua alma. Vou esconder minha alma, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou fazer de conta que eu estou de um jeito, mas eu estou do outro. Você não dá conta de fazer isso? Você não dá conta. Não, eu estou muito nervoso, mas eu vou mostrar que eu estou alegre. Você não dá conta de fazer isso. Entendi. Não dá conta. Duvido que você dá conta de fazer isso. Sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Aí complicou. Os coleguinhas. Os coleguinhas. Aí você falou tudo. É a turminha que fica ali esperando para dar o bote. Então hoje o Márcio está nervoso? Então vamos colaborar com o nervosismo dele? Vamos fazer acontecer as coisas para ele ficar mais nervoso ainda? Vamos ver até onde vai esse nervosismo dele. Até um infarto. Até ele ter um troço, cair duro para trás. É os afins que viram a minha aura. Então hoje ele não pode nem encostar nele. Então é aí que nós vamos atravessar, fazer o cara dar uma fechada nele na rua, xingar ele do nada, né? E assim por diante. Por quê? Porque ele já está em ponto de bala. Falta pouca coisa para ele explodir. E também falta pouca coisa para ele ter um infarto. Um aneurisma. Esses espíritos inferiores, mas conseguem enxergar totalmente a alma. Eles enxergam. Os afins. Pois é, os afins. Porque eles são ligados a gente. Pois é, os afins mesmo. Então, por isso que a gente tem que vigiar. Tem os afins. Os afins. Se eu sou um alcoólatra, tudo que está comigo é tudo alcoólatra. Entendeu? Então, toda hora eles vão me instigar de tomar uma, né? No almoço mesmo. Toma só uma. Você vai trabalhar ainda, então toma só uma, ou só duas, ou só três. Por quê? Porque a minha fraqueza é a bebida. Então não é difícil fazer eu tomar uma. Não preciso nem estar com ninguém, sozinho mesmo eu tomo. Por quê? Porque os afins estão ali. E eles já viram que eu estou meio contrariado, não, hoje eu tenho que tomar uma para dar uma desestressada. Bom, então tá. Tá no jeito, pode deixar que a gente até paga para você. A gente conhece, né? Ué, a gente paga essa para você, ué. Você está afim? Bom, juntou a fome com a vontade de comer. Né? E temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Então, se eu estou bem, eu sou auxiliado pelos irmãos que querem o meu bem. Porque do mesmo jeito que tem os do mal, tem os do bem, a turma do bem. Meu anjo da guarda não quer que eu caia, não quer que eu tropece. Então aí você escolhe quem que você quer de turma. Muito simples. Que turma que você quer? Turma boa ou turma ruim? Turma que te levanta ou turma que te passa a rasteira? Pode escolher, livre-arbítrio. E aí você mentaliza, a sua aura assume aquela cor,
respectiva e deixa o resto acontecer. Isso porque exteriorizamos o reflexo de nós mesmos nos contatos do pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. Aí faz uma referência aí, né? Vou ver aqui se aparece. 61. Eu acho que essa é uma que não aparece mesmo. Tá? Aí o André Luiz destaca alguns pontos nessa questão. E são muitos pontos e é interessante. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. E eu comecei a ler esse livro uma vez, confesso a vocês, e peguei esse livro emprestado, um parente, comecei a ler. Não é um livro fácil de ler. Ou então eu não tinha a maturidade, porque tem muitos anos, eu talvez não tivesse a maturidade para ler e entender o livro. Aí eu larguei de mão, li quase a metade e larguei de mão. Mas é um livro muito interessante. Evolução em Dois Mundos. Lá no capítulo 17, que o André Luiz destaca esses pontos, todos que nós vamos ler aqui agora. Ó. André Luiz não classifica as emanações dos seres humanos como... Dos seres não humanos? Hã? Dos seres não humanos. Não classifica as emanações dos seres não humanos, desculpa, como auras. Os não humanos. É ser vivo, mas não é humano. Por exemplo, os animais. Mas de halo energético. Então o André Luiz chama o nosso campo energético de aura e dos outros seres vivos de halo energético. É para diferenciar. Constituído por tecidos de força, assim sinalizando-nos sensível diferença entre as irradiações humanas dos demais reinos terrenos. Faz sentido. Diferencial. Diferencial. Os humanos não são humanos, né? No homem, portanto, além das irradiações celulares, vigem as decorrentes do pensamento, da atividade mental contínua do ser, impondo variações tonais e estruturais às mesmas. Então, isso também já foi explicado ali atrás, agora mesmo. Tem a irradiação das células, só que nos humanos, em todos os seres vivos tem. Todo ser vivo tem célula. Só que nos humanos, além da irradiação da célula, tem a do pensamento. Por isso que o André Luiz diferenciou. Aura, os humanos, halo energético, os outros seres vivos. Muito sensato da parte do André Luiz. Quem sou eu para falar que ele é sensato? 3. Por ser nossa irradiação, nós, dos humanos, emitida diretamente ao meio externo, por nossa aura comunicamos ao mundo material e espiritual nossa faixa de vibração. Comunicamos. E tem aqueles que conseguem captar. E nada, a pessoa às vezes percebe, você não está bem hoje, hein, vó? Por quê? Mas não, estou vendo que você não está bem. E vai ver, não está mesmo. Por quê? Porque eu percebi alguma coisa diferente daquilo que você normalmente é. E assim com cada um. Percebo, parece que você está meio triste, o que foi? Eu às vezes chego muito nos alunos, parece que você está meio triste. Às vezes a gente tenta puxar a língua, né? O que aconteceu? Algum problema aqui na escola, problema em casa. Na maioria das vezes é problema em casa. Aí, não precisa fazer muito esforço para descobrir, porque meu pai e minha mãe estão brigando. A maioria das vezes. É complicado. Mas como é que? Eu não sou médico. Mas a pessoa não consegue esconder. Ela está ali, triste, cabisbaixo.
diferente daquilo que ela é. Você conhece o dia a dia dela e ela está diferente, você percebe. Assim como os outros percebem a gente. Né? Por nossa aura comunicamos ao material espiritual, por nossa faixa de vibração. Não é ela, contudo, espírito ou perispírito, apenas emanação desse último, emanação do espírito, como ressonância do duplo etérico ou corpo vital, com impregnações morais do primeiro e orgânicas do corpo. Então, emanações morais do perispírito, Duplo etérico. e emanações orgânicas do corpo físico. Por isso que chama duplo etérico. Duas emanações. Uma do perispírito, uma do corpo. Certo? Certo, gente? Certo. Tá bom. 4. Quando ela é detectada, mostramos-nos exatamente como e o que somos, física, psíquica e moralmente, e não o que queremos ser. Mostramos o que somos e não o que queremos ser. Então você não vai esconder quem você é, porque a aura vai mostrar. Não é um caguete, né? E não esconde, não perca seu tempo tentando esconder. Se alguém que consegue ver, olhar para a sua alma, ainda vai falar assim, você deixa de ser mentiroso. Agora eu estou preocupado. Né? Você deixa de ficar disfarçando. Você deixa de querer esconder aquilo que não tem onde esconder. Eu estou vendo. Né? E aí, às vezes, você aperta um pouquinho, aí a pessoa entrega o porquê que ela está daquele jeito. Ela entrega. Principalmente se ela estiver fragilizada. Ela vai entregar. Por quê? Porque ela já está ali por um fiozinho de cabelo. Se forçar um pouquinho, cai. Agora, aqueles que já têm a habilidade de ver, têm uma mediunidade, aí fica até feio se tentar esconder. Concluindo, além de pesquisas puramente físicas e laboratoriais, outros métodos de estudo da aura são conhecidos. Então, pesquisa física e laboratorial, outros métodos são conhecidos, entre os quais destacamos o tato magnético e a vidência mediúnica. São outros dois métodos. Tato magnético, porque tem as pessoas que, pelo toque, elas precisam tocar. Aí, o magnetismo dá a leitura. Como se fosse um elétrico. Um elétrico. Tem lá um gráfico. É o tato magnetismo. É uma habilidade muito rara. E a vidência mediúnica, que muitos têm. Muitos. A pessoa vê a aura da outra. Né, Vitor? A pessoa vê a alma da outra. Quanto ao primeiro, veja-se detalhes adiante. É o tato magnético. Vai falar mais do tato magnético mais para frente. Então, segura aí que mais para frente a gente vai entender melhor como é que é esse tato magnético. Tá? Aí é o próximo da próxima semana. Beleza? Muito bom esse estudo da aura, né? Eu acho que deu uma clareada para todos nós. Muito grande, muito enriquecedora, e a gente está gabaritado a explicar muita coisa já sobre a aura, orientar os que são desinformados, né? E assim por diante. Gostei das cores. Pois é. Vermelhinho.
entender que o poder do pensamento, apesar de muita gente ainda não levar a sério isso, porque não leva, mas não, esse negócio de poder de pensamento, que é isso? Existe, pessoal. O pensamento, nós não temos nem noção do tamanho desse poder tão grande que ele é. É fundamental. Tão grande. Agora vamos lá para Gênesis. O capítulo 1, que não tem fim, hoje é o item 54. Uma hora acaba. Até o fim da eternidade acaba. Como se a eternidade tivesse fim. Fim da eternidade é demais. Lembrando o que nós estamos estudando aqui na Gênesis. A formação dos alicerces da doutrina espírita. E fazendo um comparativo com outras crenças, outras ciências, outras religiões, né? A ciência espírita, ela diferencia de tudo. 54. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Nenhuma. Prontinha não. Inclusive, a maioria das ciências aí atravessaram gerações até alguma ideia ser totalmente construída. Não deu tempo de, em uma existência, às vezes, aquela ideia nascer do nada, ser totalmente construída e formulada. É muito raro isso, eu nem saberia citar algum exemplo aí para vocês. E até hoje, os cientistas tentam entender os detalhes das leis de Newton. E a maioria entende, não, Newton fez tudo. Não, fez tudo. Tem detalhes das leis de Newton que até hoje são estudados. Do Einstein, então, a quase totalidade de tudo que o Einstein desenvolveu, até hoje eles estão tentando entender. Aí de vez em quando alguém prova alguma dessas ideias. Agora eu entendi o que o Einstein queria falar. Agora. Quantos anos depois? Né? Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. Então, a construção da doutrina espírita, ela observou fatos anteriores, precedentes, que vieram antes, muita observação, muita análise, para estabelecer um princípio. E esse princípio muito bem alicerçado. Inclusive tem uma frase que a gente vê muito, eu vejo muito nos vidros aí dos carros, principalmente no vidro traseiro. Fé inabalável é aquela que, através dos tempos, sobreviveu a
todos os questionamentos. Essa é uma fé inabalável. E é a doutrina espírita. A doutrina espírita já foi questionada, metralhada, colocada no muro de fuzilamento, ameaçada de parar nas fogueiras da Inquisição, de tudo quanto é tipo de extermínio. E ela só cresce. Todos que tentaram demolir as bases da doutrina tiveram que assistir, pela razão, ela crescer e não demolir. E ela continua crescendo. O número de adeptos só cresce, o número de estudiosos só cresce. Ela não recua, a doutrina espírita não recua. A gente tem visto aí muitas crenças recuando, pelo menos em termos de declaração, os recenseamentos, etc. A doutrina espírita só cresce, ela nunca recua, nem quando ela sofreu duro combate, ela recuou. Ou seja, não tem volta, ela só avança. Assimilar. É mesmo. Para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Isso aqui é uma crítica, um alerta que está se fazendo. Volta e meia, eu não conheço nenhum não, mas eu sei que existe. Volta e meia, algum centro, em algum lugar do planeta, quer questionar algum princípio da doutrina. Alguma experiência, algum efeito físico, mediúnico, alguma comunicação. E aí, em outras palavras, fica falando sozinho. Por quê? Porque não tem respostas. As respostas são contraditórias. Eles mesmos batem de frente um com o outro. E não conseguem levar o questionamento para frente. Por quê? Porque não tem fundamento. Aquilo que não tem fundamento não avança. Né? Porque as pessoas começam a perguntar, não, peraí, você está discutindo esse fenômeno aí, mas baseado em que você está discutindo isso? Aí a pessoa não sabe responder. Não, porque tem que ser questionado, tudo tem que ser questionado. Então, mas baseado em que você está questionando? Uma coisa que todo mundo já comprovou que é verdade. Você quer ir contra todo mundo, a opinião geral. Então você tem que ter um fundamento. Não é proibido ser contra. Não é isso que está falando aqui, não. Você pode ir contra, mas você tem que ter fundamentos para discutir. Né? Você é igual a uma discussão qualquer aí. Não, porque eu sou contra. Tá, por que você é contra? Não, eu sou contra. Mas por quê? Você tem que ter um motivo. Você não pode ser contra porque você é contra. Tem que ter. Da onde saiu essa ideia de ser contra alguma coisa? Tem que ter argumento para discutir, para convencer, né? E se você convencer, de repente você pode até arrumar um monte de adeptos, vai. Não, gostei do seu argumento e concordo com você e estou com você. Vamos junto nessa. Agora, se você não consegue mostrar os argumentos e convencer ninguém, você está sozinho. E sozinho você não vai a lugar nenhum. Né? Quando a pessoa vai defender uma tese diante de uma banca examinadora para buscar um título, aí, um mestrado, um doutorado, um título qualquer, aí você tem que convencer a banca inteira daquilo que você está apresentando lá. Tem que ser original, tem que estar fundamentado. Isso é o básico da defesa de tese. E você tem que convencer a turma toda que está de olho em você ali. Se tiver um que não se convenceu,
ele vai falar com você, volta para casa, melhora isso aí, marca outra data para você vir trazer aqui, porque eu não vou assinar essa tese sua. Eu não concordei com o que você escreveu aí. Acabou. Isso aí que é uma banca examinadora. Você tem que convencer a todos. Então você tem que estar muito bem calçado. E os caras vão te encher de perguntas. Quem já defendeu uma tese aí sabe. Eles vão te bombardear de perguntas para ver como é que são os seus fundamentos. E se você der uma escorregada, sinto muito. Marca outra data, volta outra hora. Porque dessa vez não deu. Dessa vez não deu. Né? É tipo lá um exame de autoescola. O cara às vezes tem 500 de pergunta lá. Aí você começa a ter uns deslizes lá e fala, não, vai dar para te dar carteira, não. Você não sabe o básico. Pode sair dirigindo aí não. Né? Quando ao contrário chega o momento oportuno, o ensino se generaliza. É o que aconteceu com o tempo de Kardec. Chegou o momento oportuno. Aí o ensino se generalizou, se unificou na universalidade dos centros. Não pode ter um centro batendo de frente com o outro. Se a gente começar a bater de frente aqui com algum outro centro, não vai dar certo. E provavelmente os dois estão errados. Não pode existir isso. Não, porque lá no Dona Zulmira está ensinando o Evangelho de um jeito e na outro centro ensinou o mesmo Evangelho de outro jeito completamente diferente. Não, então alguém, numa instância superior, tem que chamar os dois. O que vocês estão fazendo? O Evangelho é o mesmo, a doutrina é a mesma. O que vocês estão fazendo? Só arrumando confusão. Os dois estão sem fundamento. Há, todavia, capital diferença, quer dizer, grande diferença entre a marcha do Espiritismo e a marcha das ciências. A de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos. Quem? As ciências. Ao passo que alguns anos bastaram ao Espiritismo, quando não agalgaram o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. De fato, se a gente for comparar o tempo de Kardec até hoje, nós temos o quê? Não temos 200 anos, né? Pega aí, 1860. 1960, 100 anos. 2060, que está um pouquinho longe aí, 200 anos. Então, 170 anos, um pouquinho menos de 170 anos. Então, tem muitas ciências aí, materiais, que gastaram um tempo muito maior para chegar onde chegaram. E a doutrina espírita, com 1,5 séculos, está nesse patamar. Mas é lógico, quem eram os mestres? Só espírito superior. Só espírito superior. Kardec entrou com a mão e a caneta. E os espíritos superiores só ditando. Kardec elaborando perguntas, claro, não estou tirando mérito do Kardec, não sou eu. Mas os espíritos superiores fizeram tudo. Né? Kardec foi um instrumento. Oi? Chico é um instrumento, exatamente. Então, instrumento. Tá? Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, acabei de falar, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Então, a multidão de espíritos superiores, ali, junto com Kardec,
Escreve isso aí, Carlinhos. Escreve isso aqui. Até intuindo ele nas perguntas que ele fazia aos espíritos. Intuindo, pergunta isso assim. Intuição. É a cabeça dele. Né? Foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturasse um todo. A conta que nós fizemos aí, 170 anos, menos até. Quis Deus fosse assim, primeiro para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão. O edifício é a doutrina espírita. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer, imediata e permanente da universalidade do ensino, pois nenhuma das suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Então, as 5 obras básicas, elas são estudadas no mundo inteiro, em línguas as mais variadas, mas as 5 obras básicas, né? Os livros do Chico, quase todos traduzidos, se não todos, Divaldo e assim por diante. Não confiando a um único Espírito, o encargo de promulgar a doutrina. Promulgar, todo mundo sabe o que é promulgar? Promulgar uma lei. Alguém quer falar? O que é quando vai promulgar uma lei? Promulgar, por exemplo, o presidente vai promulgar uma lei, vai pegar uma lei, assinar embaixo, não tem que discutir. A lei é essa, o presidente assinou, publica-se e cumpre-se. Tá? É diferente da lei passar, né? O Brasil passa pelo Congresso, o Congresso discute, aquele bate-boca danado, vai e volta, né? E vai e volta. E vai para o presidente assinar, e não concorda, e volta para o Congresso, e é aquele lenga-lenga, e fica, né? Até ser promulgado. Quantos anos está se falando aí de subir o teto para começar a pagar o imposto de renda? Pois é, nunca que resolve. Menos, né? Não vou entrar em detalhes. Mas já está há um bom tempo essa novela, não resolve. Um dia vai ter que resolver, aí vai promulgar, assina lá, pronto. Continuando. Então, não confiando a um único Espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra por edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Todas as outras doutrinas foi uma coisa assim meio hermeticamente fechada, um grupo pequeno criou e saiu espalhando aquilo. A doutrina espírita não foi feita assim não. Vários centros em várias partes do mundo, cada um recebendo uma mensagem, cada um vivendo uma experiência mediúnica, e eles foram juntando aquilo e foram vendo que era tudo igual. Assim nasceu a doutrina espírita, total espírito cooperativista, total. Por isso que você não vai achar um nome, quem que é o pai do espiritismo? Não tem, você vai ficar procurando, não vai achar, não tem. É diferente, quem é o pai das leis de Newton? O Newton, é um cara, um homem. Quem é o pai da teoria da relatividade? Um homem, é o Einstein. E aí por fora. Quem criou a tabela periódica lá dos elementos químicos? Um químico lá, um homem.
doutrina espírita não tem isso. É muito diferente, né? Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma, vou terminar, tá? De conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar esse professo das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Quer dizer, não existe uma única entidade que detenha todo o conhecimento. É uma somatória. E, como falou aqui, desde o mais simples ao mais evoluído, todos participaram. Todos, olha que beleza. Todos, sem exceção. Né? Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médico. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. Centenas, milhares de centros espalhados pelo mundo, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes religiões, nas mais diferentes línguas. Por exemplo, tudo que a doutrina espírita fala sobre o passe, nós já lemos aqui. O passe está presente em todas as crenças e em todas as épocas da história humana. Não é o Espiritismo que criou o passe. O Espiritismo só reuniu as informações dos indianos, dos tibetanos, dos japoneses, dos russos, dos latinos, dos africanos, de todos, e estabeleceu a teoria do passe. É um amontoado de experiências e, não coincidentemente, todas iguais. Eu acho que fica bem claro assim. A nota você não vai ler? Então, tem várias notas aí, né? Tem muitas que não vem a nota. Tem uma nota que ficou para trás. Aqui, ó, a 12. Nota do Allan Kardec. Esse é o objeto das nossas publicações, que se pode considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas, todas as opiniões são discutidas. Todas as opiniões são discutidas. Mas as questões não são apresentadas em forma de princípios, somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações. Então, nada no Espiritismo é imposto. Nada. As quais lhes pode imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria. E é nisso exatamente que a doutrina decorrente do ensino geral não representa de modo algum o produto de um sistema pré-concebido. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. Não tem dogma dentro da doutrina espírita. Não tem princípio. Tudo é entendido pela razão. Por isso que cada um entende no seu tempo. Porque a razão de cada um funciona de modo próprio. De acordo com a evolução. Então não tem que, eu não estou entendendo, está todo mundo entendendo e eu não, vou até parar de ir no estudo. Não, por quê? Primeiro você não sabe se está todo mundo entendendo. De repente tem gente entendendo menos que eu sei. Por que você quer parar? É cada um o seu tempo. Cada um o seu tempo. A razão não é uma coisa uniforme. Não, agora todo mundo vai entender junto. Não. Uma sala de aula não é assim. O professor pode ser o melhor de todos, tudo do melhor. Cada aluno vai entender de um jeito. Quantas coisas, por exemplo, da matemática eu só fui entender quando eu já estava fazendo engenharia. Mas como é que você entrou na faculdade, no vestibular? Então, eu entrei, mas eu não entendi.
Entrei sem entender. Eu fui entender lá dentro. Física para valer mesmo, eu fui aprender só dentro da engenharia. Eu entrei na engenharia sem saber física. Ou sabia muito pouco, só para passar no vestibular. E é isso, cada um no seu tempo. Né? A maturidade do entendimento é uma coisa individual. Não é assim, não, agora aqui vocês estão todo mundo na mesma série e todo mundo vai terminar a série entendendo a matéria toda do mesmo jeito. Não vai, esquece. Isso não existe. Isso não existe. E assim é o entendimento da doutrina. Né? Vamos encerrar, já passou até 5 minutos. A carta já está até... Ela já petrificou ali. Quando ela petrifica, é porque encerrou. Deu para entender a aula dela vermelhinha daí? Tá? Né? Muito bem. Tá bom. Então nós paramos no 55, né? 54. Isso aí. 55. Oi. Pedir para quem? Meliana? Então vamos encerrar nossos estudos de hoje. Estudos bastante gratificantes, que a gente possa assimilar o pouco que nós vimos aqui hoje, entender, colocar em prática, né? Principalmente naquilo que diz respeito à força do nosso pensamento, muito importante, interferir no nosso campo energético, as nossas relações e tudo mais. Pedimos a todos que dirijam suas vibrações para a nora da Cidinha, a Emiliana, que passa por dificuldades, né, de saúde e também mentais por conta do fato recentemente ocorrido, né, perda do bebê, que ela possa ter a fortaleza necessária para suportar essa provação. E aqueles que convivem ao lado dela, que também fiquem firmes na fé para superar mais essa dificuldade com cabeça erguida e seguir adiante. Agradecemos a oportunidade dos estudos hoje, renovamos nossos pedidos para que a gente continue nesse trabalho, próxima semana. Agradecemos a casa, pedimos por aqueles que não puderam se fazer presentes hoje, principalmente o Finote, a Sueli e os demais que não estou vendo aqui na sala hoje, né? A Olga, por exemplo, não veio, mas a Ana está aqui. Então, os nossos lares, né? Todos aqueles com quem convivemos, ambiente de trabalho, onde passamos várias horas do dia, que todos recebam as bênçãos da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja.